Irmãos, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 7, está escrito assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras diante de ti, pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Repitam comigo, irmãos: e saibam que eu te amo. Visto que guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube, tome a sua coroa. Só até aí. A igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna, entre as 7 igrejas da Ásia, são as únicas igrejas, essas duas, que não foram repreendidas por Jesus. Jesus manda João escrever uma carta para cada igreja. São 7 igrejas. Para a igreja de Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Sardes, a igreja de Laodiceia, essas igrejas foram corrigidas. Mas a igreja de Esmirna, que foi uma igreja perseguida, e a igreja de Filadélfia, ela não foi repreendida. Bom, e eu quero me conter na igreja de Filadélfia, porque essa é uma igreja que ela tem um alinhamento muito grande com essa igreja aqui. Essa igreja aqui. E é por isso que eu trago essa palavra, movido pelo Espírito, algo que Deus colocou no meu coração desde o primeiro dia. E eu sei que Deus quer tratar com você aqui hoje. A igreja de Filadélfia, ela é chamada assim porque esse nome Filadélfia chama-se amor fraternal. A palavra Filadélfia vem de filéu, amor fraternal. É uma igreja do amor. Era uma igreja amorosa. O pastor é amoroso. E na teologia, eles chamam a igreja de Filadélfia como uma igreja amorosa, a igreja do amor, devido ao nome Filadélfia, mas ela também é chamada de a igreja constrangida. E eu vou dizer para vocês por quê. Aqui no versículo de número 9, nós lemos aqui, capítulo 3, no versículo 9, diz assim: aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e eles saibam que eu te amo. É uma palavra para o pastor daquela igreja. Aquela igreja é chamada de igreja constrangida, porque haviam judeus naquela época que se converteram ao cristianismo, mas logo foram contra a palavra, a pregação, porque quando começaram a perceber que a salvação que a igreja pregava estava completamente e unicamente voltada para a obra de Cristo, eles começaram a não entender e não aceitar. Eles acreditavam que Moisés também tinha algum tipo de bônus. Eles acreditavam também que os gentios, que pessoas que não eram judias, não podiam ser salvas, só os filhos de Abraão. Então eles se levantaram e formaram um outro grupo. Eles saíram da igreja depois que entenderam o processo, e eles formaram uma sinagoga. Essa sinagoga passou a ser contra a igreja. Então eles perseguiam o pastor. Eles faziam de tudo para tirar as pessoas da igreja. A igreja de Filadélfia era uma igreja pequena. Não era uma igreja rica, luxuosa. Não, era uma igreja pequena. E quanto mais o pastor se esforçava, quanto mais ele trabalhava, mais Satanás, através daqueles falsos
judeus que a própria Bíblia de Jesus diz aqui que eles mentiam, eles trabalhavam para poder ofuscar aquele pastor, para tirar aquela mensagem. Sabe, irmãos, uma pessoa que dirige uma igreja é uma pessoa espetacular, porque ele vivencia coisas tremendas. Existem muitas lutas que acontecem na vida do pastor. A gente, quando vem num culto como esse aqui, que vê tudo certinho, está cheinho, está bonito, a igreja está florida, né? Graças a Deus tem visitante, tem uma visitante que vem 20 anos visitar a igreja aí, que eu fiquei sabendo. Tem outros aqui, a família de alguém que está aqui, é muito bonito, mas a gente não sabe o que o pastor passa nos bastidores para manter essa igreja. A palavra do pastor tem que ser a melhor, e ele não pode pregar um sermão que venha trazer confusão para as suas ovelhas. Ele tem que ter uma vida espiritual regrada, ele tem que ter uma lisura no caráter. Ele tem que ser um exemplo na casa dele, na empresa dele, no lugar onde ele mora, para que a igreja dele flua e cresça. Porque essas coisas estão ligadas umas às outras. Então imagina o pastor de Filadélfia pregando, anunciando o evangelho, e alguém lá despregando, dizendo: olha, não adianta você ficar nessa igreja, você não vai ser salvo. Sabe por quê? Porque você não é judeu, você não é judia. E Moisés, ele não é pregado, Moisés não é ensinado aqui. Moisés também, ele tem que dar crédito para Moisés, não é só para Jesus. Então essa igreja ela não vai andar para frente. E a sinagoga, pastor, a sinagoga de Satanás, eles queriam fechar a igreja. Eles queriam fechar a igreja. Eles queriam colocar divisão na igreja. Eles queriam colocar dúvidas no coração dos irmãos, os mais simples. Sabe aquele povo mais simples que ainda não conhece a palavra a fundo e acredita no que o pastor está falando, e que o pastor passa a ser o farol de ensinamento que ilumina o caminho da sua fé e mostra para ele: não faz isso, faz aquilo. Aquelas pessoas simples, quando vinham para a igreja de Filadélfia, eles eram abordados no meio do caminho por falsos judeus, por falsas pessoas que diziam: olha, você vai para a igreja do pastorzinho ali, essa igrejinha que está aberta aqui, isso não vai dar certo, volta, vai para a sua casa. Então aquele pastor lutava para que aquele povo chegasse lá na igreja. Então Jesus, ele aparece para João e resolve escrever uma carta para esse pastor. Ele escreve uma carta para esse pastor para poder animá-lo, para dizer para ele com o que ele está lidando. E essa carta começa assim. Essa carta começa no versículo 7. Agora que vocês já entenderam o que estava acontecendo ali, que aquele pastor passava uma luta, uma dificuldade, e muitas vezes o pastor sofre calado. Uma vez eu aprendi com o pastor Ironildo, que ele me ensinou, assim que eu assumi a igreja de Limeira, há 26 anos atrás, ele falava para mim: Jonas, ovelha pasta com ovelha. Ovelha pasta com ovelha. Deixa as ovelhas pastar. Você fica um pouquinho, você cuida delas, dá atenção para elas, mas na hora de você abrir, você se abra com alguém que está na sua altura, pastor. Eu aprendi isso. Ovelha pasta com ovelha. Então muitas vezes o pastor, ele fica calado. O pastor sofre, o pastor fica desempregado, ele sofre pressões de todos os lados. São as prestações para pagar, os aluguéis para pagar, são os aparelhos que estão pifando, precisa comprar, é a água que precisa comprar, é o bebedouro, são as luzes, é o filme, o ventilador, é formar a junta diaconal, a tesouraria, o presbitério, tem que levantar pessoas para o grupo de mulheres. Meu Deus, que difícil. Tem que ensinar, tem que ir lá para o monte, tem que fazer de tudo, formar crianças e abrir ainda uma ONG para cuidar das crianças que estão morando no bairro. Era muito amor que aquele pastor de Filadélfia tinha. Ele tinha muito amor. E só um pastor amoroso é que mantém essa igreja, a igreja de pé, o seu trabalho, porque se esse pastor, ele não for um pastor de verdade, ele vai embora. E ele não vai querer gastar seu tempo, gastar seu sábado inteirinho, podendo estar curtindo a vida,
está bem empregado, curtindo a vida, ele vai gastar o seu sábado inteirinho cuidando de crianças, de moradores, estudando a Bíblia, ensinando, dando pregação para curar a alma das pessoas. Então, por isso que eu acho que essa igreja, eu posso chamá-la de uma igreja bem parecida com a igreja de Filadélfia. A igreja do amor fraternal. E para a igreja ser amorosa, tem que ter um pastor amoroso. Porque a igreja, ela reflete a essência do seu pastor. Se a igreja é amorosa, é porque o pastor é amoroso. Se a igreja é boa, é porque o pastor é bom. Se a igreja está cheia, é porque o pastor trabalha. E eu vou falar uma coisa para vocês. Feliz é a igreja que reconhece o valor do seu pastor. Porque eu já vi muitas igrejas fecharem quando aquele pastor morre, o outro assume, aquela igreja fecha, aquela denominação fecha. Porque aquele que assumiu não tem tanto amor quanto aquele que se foi. Então a igreja de Filadélfia é uma igreja que foi elogiada. Então quando Jesus vê que os homens da sinagoga de Satanás estão perseguindo aquele pastor, estão cercando aquele pastor, estão tentando fechar aquela igreja, estão tentando fechar aquelas portas, estão tentando matar o pastor, estão tentando dispersar as crianças, estão tentando sufocar financeiramente a igreja para fechá-la, porque tudo isso são táticas que Satanás utiliza para poder fechar, colocar briga. Existem duas coisas que faz uma igreja fechar. A primeira é quando o pessoal resolve parar de dizimar. Quando o pessoal resolve parar de ofertar e de dizimar, então materialmente tem que ir para debaixo de uma árvore. E a segunda coisa é quando a igreja fica brigando. Quando os irmãos ficam brigando, sabe, confusão, não gosta de fulano, não gosta de cicrano, mas quando a igreja é amorosa, como essa igreja aqui, quando a igreja é uma igreja Filadélfia, quando a igreja tem o amor filéu jogado no seu seio, os irmãos se respeitam, se amam, se compreendem, se toleram, têm paciência um com o outro. É aquele pastor cujo o líder do louvor disse, de vez em quando ele puxa a nossa orelha, mas a gente gosta. A gente gosta quando ele puxa a nossa orelha, porque o bom pastor é esse, que também puxa a orelha. Então, a gente tem que dar a glória a Deus por a gente ter um pastor bom assim. E agora eu vou começar a pregar, porque eu estava explicando para vocês o contexto em que esse sermão aqui foi escrito, o que estava acontecendo por trás dessa igreja. Então, aqui no versículo 7, pastor Claudinei, Patrícia, e também a Miriam, que é sua filha. Aqui no capítulo 3, a Bíblia fala que o Senhor Jesus manda João escrever uma carta, e ele vai direto falando assim, olha, ao pastor que é o anjo, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao pastor da igreja de Filadélfia, aquele que está perseguido, aquele que está sendo sufocado, aquele que está sendo constrangido, que os membros dele estão sendo cercados, vai lá e diz, escreve para ele, que eu vou falar alguma coisa para você falar para ele. E João fala, então fala, Senhor. É o próprio Jesus que está falando, e ele diz aqui na sua carta, no capítulo 3, verso 7, ao anjo que está na igreja de Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Jesus já foi falando logo para o pastor, manda falar para o pastor, que quem manda lá não é a sinagoga de Satanás, quem comanda a igreja sou eu, quem está marchando na frente, o general da peleja sou eu que estou à frente daquela obra, e a obra que eu fecho, que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre, porque eu tenho uma chave de Davi na mão. Ele, quando fala que ele tem a chave de Davi, é porque Deus fez um pacto de sal com Davi, dizendo que Davi reinaria no trono de Israel perpetuamente. Por isso que Jesus é chamado de filho de Davi. E a chave de Davi é a certeza de que Deus colocou Davi e o trono de Davi ficaria lá. Isso que é autoridade. Então Jesus está falando, fala para o pastor que a autoridade está na minha mão. Que ainda que Satanás invista, ainda que os falsos judeus invistam, ainda que eles pensem que vão aniquilar aquela obra, quem manda na igreja sou eu. Fala lá para o pastor que quem colocou ele lá fui eu. Avisa lá,
Avisa, João, avisa. Quem está falando aqui é o que está com a chave de Davi na mão. É o que abre e ninguém fecha. E é o que fecha e ninguém abre. E eu quero falar para você, pastor, o comando é do general, é ele que está aqui. É ele que está pegando na tua mão, é ele que está te dando essa visão, é ele que está te dando esse comando. Foi ele que colocou esse negócio na tua cabeça. É ele que levanta você de manhã para trabalhar e para vir e para correr. É ele que motiva você. A obra é dele. E Satanás pode lutar, o inferno pode levantar, e a porta que ele abre, ninguém vai fechar, porque ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da igreja. E ele vem dizendo ainda aqui no versículo 8. Ele primeiro que ele fala para o pastor, avisa para o pastor que eu tenho a chave de Davi, e quando eu abro ninguém fecha, e aquilo que eu fecho ninguém abre. E ele fala no versículo 8, pastor, eu conheço as tuas obras. O Espírito Santo de Deus está falando, eu conheço as tuas obras, eu sei o que você está fazendo. Sabe por quê, pastor? É porque ele é o nosso sumo pastor, ele que nos dirige. Talvez as pessoas não te conheçam. Talvez as pessoas achem que você tem um jeito diferente. Talvez as pessoas não dêem muito crédito no que você está pregando, no que você está fazendo. Talvez as pessoas até achem que você está gastando seu tempo com uma coisa que não vai te dar resultado. Talvez você já deve ter ouvido alguém falar assim, olha, você está gastando tempo com esse povo. Isso aqui não tem jeito. Esse bairro aqui é o bairro mais longe. Esse bairro aqui é o bairro mais simples, a prefeitura esqueceu esse bairro. A sociedade de moradores nem tem aqui, não sei se tem, tá, todo mundo esqueceu. Mas você está ali, trabalhando. Sabe por quê? Porque o Senhor é quem colocou. É o Senhor quem plantou essa semente no teu coração. E é por isso que ele fala aqui, olha, pastor, eu conheço as tuas obras. E ele diz ainda aqui no versículo 8, ele fala... e diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ele está dizendo, literalmente, foi eu quem abri. Foi eu que te coloquei aqui. Eu quero que vocês entendam que quem colocou o seu pastor aqui foi Deus. Foi Deus quem colocou, foi Deus quem levantou. Foi Deus quem deu a estratégia. Deus usou lá o nosso pastor Eronildo e encaminhou ele para cá. E todo esse amor que vocês recebem do pastor de vocês foi algo que Deus planejou. Estava planejado por Deus. O Senhor escreveu nas tábuas do seu coração que ele faria isso. E é isso que ele está fazendo. E essa turma que está sentada aqui vai se levantar, muitos de vocês, e vão repetir essa obra que ele está fazendo, e vão tomar esse lugar, e vão sacudir esse bairro, porque Deus está mandando, e é Ele quem abre, e é Ele quem dá autoridade, e Ele vai mover o céu, e vai mover a terra, e Satanás não terá força para superar, e para suplantar a vida dessa igreja. Então ele diz, foi eu quem abri essa porta. Então quando Deus abre, escute, eu quero que você guarde isso no coração. Eu quero que você fale daqui um tempo, falou, pastor Jonas esteve lá na nossa igreja, no aniversário do nosso pastor, e disse que quem abriu aquela porta foi Deus, foi Jesus quem abriu a porta. E que ninguém vai fechar. E ele diz aqui ainda na sua palavra, no capítulo 3, ainda no versículo 8, ele fala, eu sei que tu tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra. Essa pouca força aqui não quer dizer que a igreja era fraca, nem o pastor era fraco. Era que o pastor muitas vezes se sentia pequeno diante dos grandes desafios. Você sabia que a igreja tem desafios? Você sabia que o pastor tem desafios espirituais que são maiores do que os materiais? O pastor chora pela tua vida, pela tua família. São desafios difíceis de vencer. Você está lutando para que o Senhor reconstrua uma família, e você está vendo ali o inimigo trabalhando, operando para dividir. E então o Senhor está falando aqui nesse momento, dizendo, eu sei que tu tem pouca força, porque o teu inimigo está vindo muito forte contra você,
estão te acusando, estão dizendo que esse povo não vai ser salvo, que essa igreja não era para estar aqui, que você não tem aptidão para estar aqui, que você, pastor, não tem preparo para estar aqui. Satanás faz isso, Satanás fala isso. Ele diz: olha aqui, pastor, você não está pronto, você não pode estar à frente daquele rebanho, você não tem aptidão, você não tem chamado, você não tem aquilo que é essencial, outra pessoa faria melhor do que você. Desanima, deixa outra pessoa melhor assumir, outra pessoa mais estudada, que tem um anel na palma da mão, no dedo anelar direito, deixa outra pessoa com mais experiência assumir. Você é fraco, você é pequeno. Olha, nem salvação esse povo vai receber. Sabe por quê? Porque eles não são judeus. Você está perdendo tempo, pastorzinho. Então o Senhor Jesus está falando aqui, ó: eu sei que tu tem pouca força. Ele diz: eu sei que você é afligido, eu sei que muitas vezes você passa por situações que até entristece o teu coração quando você está na frente da obra. Ele está falando isso aqui, mas ele complementa esse versículo e ele diz assim: entretanto, você guardou a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele está falando: você é fiel, pastor. Pastor fiel, igreja fiel. Repita comigo: pastor fiel, igreja fiel. Diga: pastor amoroso, igreja amorosa. Diga: pastor vai para o céu e a igreja também vai para o céu. Vamos aplaudir ao Senhor nesse momento. Oh, glória. E ele fala aqui no versículo 9: mas aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eu farei que venham e adorem, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. O Senhor Jesus está falando para o pastor: olha aqui, meu filho, sou eu quem exalto e sou eu quem abato. Você está chorando, você está carregando a semente, andando e chorando, mas você vai voltar com os molhos, porque eu vou abater a sinagoga de Satanás, eu vou abater os inimigos da igreja, e eles vão entrar chorando aqui nos teus pés, e eles vão saber que eu te amo. Eles vão saber que tu é meu, que nós temos um pacto, igreja. É muito forte o que eu estou dizendo aqui. Muitas pessoas que perseguem, muitas pessoas que maldizem, muitas pessoas que não concordam, muitas pessoas que vão embora reclamando, blasfemando, elas vão voltar e vão trazer esse entendimento, porque o Espírito Santo de Deus vai dar o entendimento de que é Deus quem abate, é Deus quem exalta e Deus que humilha. Ele vai exaltar os teus planos, pastor. Você deve ter muito sonho, né? Você deve sonhar, deve ser igual eu, né? Sonhar como todos os outros pastores, deve sonhar, né? De vez em quando um fala assim: pastor, eu estou com vontade de fazer isso, pastor, eu também tenho sonhos. O Senhor está falando aqui que Ele vai te honrar. Quando Ele fala que os da sinagoga de Satanás virão prostrados e reconhecerão nos teus pés, Ele está dizendo o seguinte: eu vou te honrar, pastor. Pastor da igreja amorosa, pastor da igreja filéu, pastor da igreja que faz obra social, pastor da igreja que ensina o evangelho, pastor que ama as ovelhas, pastor que ama as famílias. Eu vou honrar a tua vida. Todos verão e saberão que eu sou na tua vida. É a palavra que eu tenho para você, pastor. Continua perseverando, Claudinei. Continua lutando aqui junto com a tua igreja. Talvez agora você não esteja vendo uma multidão aqui. Talvez a sociedade, os moradores desse bairro não estão vendo essa igreja como uma igreja grande, poderosa, cheia de força. Mas o Senhor está dizendo: eu vou trazer os da sinagoga de Satanás e eles vão me adorar aos teus pés. Eles vão vir para a igreja dizendo: me perdoa, pastor, me perdoa. Agora eu entendo que Deus tem um pacto contigo e que esse amor que tu tem é Ele que dá. Deus plantou essa igreja aqui nessa cidade para fazer a diferença e para buscar aqueles que estão perdidos lá fora, e eles vão descer aquelas escadas ali e vão vir chorando aqui e vão dizer: pastor, me perdoa. Vocês vão se lembrar dessa palavra, porque o Senhor está falando a esse pastor, e ele diz aqui assim ainda, no final do versículo 9, ele diz aqui ainda:
e eles saberão que eu te amo. Eu te amo. Eu tenho um sentimento de amor por você. É muito difícil você encontrar uma passagem como essa. Jesus fala que nos ama na sua palavra. Ele fala que ele entregou a sua vida por amor. Ele fala: quem tem amor maior do que esse, dá vida aos seus próprios amigos. Lá em João 15 ele fala isso. Então Jesus fala, mas aqui ele está falando diretamente. Ele está falando diretamente a um homem de Deus. O pastor recebe uma carta. João manda a carta para o pastor que está lá em Filadélfia. Ele está lendo. E aí quando ele chega no versículo 9, o Senhor Jesus fala assim: sabe por que eles vão entrar aqui e vão ajoelhar nos teus pés? Porque eles vão entender que eu te amo. Você já imaginou isso? Jesus falar direto para você: pastor, eu te amo, porque você é amoroso, assim como eu te amo, assim como você ama teu rebanho, eu amo você porque você ama teu rebanho. Essa igreja é amorosa. Essa igreja tem amor. É o amor de Filadélfia. E ele vem no versículo 10, e ele fala aqui no versículo 10, ele fala: visto que guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Ele está falando aqui que vai mandar uma provação sobre a terra. Só que antes dele mandar essa provação, essa tribulação, eu, pelo menos que sou pré-tribulacionista, eu acredito que antes da grande tribulação, Jesus vai vir buscar a sua igreja. Ele está falando para a igreja de Laodiceia: antes de eu mandar a grande tribulação que vai varrer toda a face da terra, eu vou vir buscar você primeiro. Eu vou vir arrancar essa igreja daqui primeiro. Não vou deixar a minha igreja passar no meio da tribulação. Não vou permitir que o teu rebanho que tu está cuidando para mim com tanto carinho sofra as consequências que o mundo há de sofrer. Eu vou voltar e vou tirar essa igreja antes da grande tribulação que vai varrer a humanidade. Se você ainda não é crente em Jesus, não é membro dessa igreja, corre logo, corre, aceita Jesus, dá seu nome aqui para batizar, já participa da igreja, já entra com tudo. Está na hora, chegou o dia. Por que você vai ficar de fora? Onde você vai achar uma igreja amorosa como essa? Por causa da simplicidade? Porque é uma igreja simples? Mas Jesus nasceu numa manjedoura. Foi o maior homem da humanidade, nasceu numa manjedoura, num coxinho de animais. Então você que está aqui, eu não conheço, você que está visitando a igreja, até quando você vai esperar? Você vai esperar o que mais acontecer? O que você está esperando para se unir ao corpo de Cristo? Para aceitar Jesus como seu Salvador? Para entregar a sua igreja, o seu coração para Cristo e falar: pastor Claudinei, me ajuda, cuida de mim, me ajuda, me ensina o Evangelho. Eu quero seguir a fé que o Senhor tem pregado, que essa igreja tem vivido, pastor Claudinei. Eu quero aceitar Jesus hoje. Eu quero fazer parte dessa amor chamada Filadélfia, a igreja do amor fraterno. Então aqui a Bíblia fala que há uma promessa que o Senhor vai tirar essa igreja antes do grande sofrimento, da grande tribulação, dos grandes problemas que vão ser lançados sobre a terra. A Bíblia fala que o Senhor Jesus vai tirar a sua igreja. E aqui no versículo 11, para terminar, ele diz assim: olha que eu venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Uma coisa engraçada que eu vejo por aí é que eu vejo um monte de igrejas com o nome de Filadélfia. Lá em Limeira mesmo tem um nome chamado Comunidade Filadélfia, tem Batista Filadélfia, tem Igreja Filadélfia, tem Irmandade Filadélfia, Grupo Filadélfia. É um nome que todo mundo gosta, é um nome que todo mundo acha bonito por causa da estrutura, da história desse nome. Mas poucas igrejas, poucos lugares você consegue encontrar esse amor, esse carinho que foi aqui representado, essa ligação que a menina Vanessa ligou para mim: pastor, venha, nosso pastor que está fazendo aniversário, a gente quer fazer uma surpresa para ele, a gente quer mostrar para ele que a gente tem um carinho especial por ele, um amor por ele, pela família, o senhor vem. Como que eu ia dizer não a isso? Como que eu ia dizer não para uma pessoa que queria demonstrar um amor?
a esposa dele está sabendo, a gente está cuidando de tudo. Gente, é uma igreja do amor. O que você está esperando? Onde você encontra isso? Isso você não encontra em qualquer esquina, em qualquer igreja. Tem lugar que você entra e você não é nem visto. Tem lugar que é tão escuro tudo que você entra, sai, ninguém olha para você. Às vezes você fica 2 anos naquele lugar e ninguém dirige a palavra para você. Porque não ama, não tem amor ao próximo. É difícil você encontrar uma igreja que tem muito poder aquisitivo, que mantém um trabalho social. Que uma criança chega 8 horas da manhã no sábado, vai sair de tarde, sustentado por um grupo de pessoas que trabalham, movidos por uma mente amorosa e brilhante de um homem de Deus, que está por trás disso, dirigido pelo Espírito Santo, levando a bondade, levando o amor. Eu quero falar uma coisa para vocês. A obra de Deus é uma simbiose entre o evangelismo e as obras. Jesus pregava para o rebanho, 5.000, e depois que ele terminava de ensinar, horas, todo mundo sentava, ele chamava o discípulo e falava: vem cá, agora dá comida para eles. Que? Dá comida para eles. Mas como que eu vou dar comida? Só temos 5 pães, 2, traga aqui que nós vamos orar. E multiplicava. Jesus multiplicou o pão, Jesus multiplicou o peixe, foram 2 multiplicações. Então, o evangelho, a igreja primitiva, ela dividia os seus bens com os necessitados. Isso que está acontecendo aqui no Santa Lúcia, você não encontra, você pode sair procurando na cidade que você vai encontrar raramente. Esse bairro aqui foi privilegiado, porque Deus plantou uma igreja evangélica missionária com o amor filéu no seu coração, o amor comunitário no seu coração, através de um pastor. Às vezes o pastor sai, entra outro, que não está aí para a obra social, e já manda parar, já fecha a porta, já fala para os meninos: vai para casa. Mas não tem sábado, vai para casa, acabou. Aqui não tem negócio de comida, menino, vai para casa. Aqui não tem negócio de bola, aqui igreja no lugar de jogar bola, vai embora. Ah, irmão, eu queria fazer, olha, aqui não é assim, é do meu jeito. Aquele pastor, o povo vai indo embora, aquele povo vai indo embora, a igreja vai esvaziando. Sabe por que a igreja está assim? Cheinha? Eu não estou vendo, tem uns lugarzinhos vazios aí, 3, 4, 5 cadeiras vazias. É porque o povo está lá fora, senão estava cheio. É porque aqui dentro tem o cheiro de Cristo. É porque quem abriu essa igreja foi Jesus. E a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Porque na mão dele tem a chave de Davi. E ele ama o pastor dessa igreja. E ele diz para o pastor dessa igreja: aqueles que te perseguem, as lutas que tu passa, elas vão cair por terra, porque eu vou honrar você diante do meu povo, e diante dessa cidade, e diante do ministério que você está, porque eu sou o Senhor da tua vida, e eu te amo. A Bíblia fala: eu te amo.